A paz, igreja. Amém. Boa noite. Saudade de casa. Saudade de vocês. Saudade da igreja, do corpo. Muito feliz por estar de volta. Eu sei que eu sou repetitiva, mas toda vez que tem a oportunidade de viajar, eu falo que a melhor parte de viajar é ter para onde voltar. E voltar feliz, né? A gente fica com a vontade de sair, fica tão ansioso para voltar para casa. Quero cumprimentar as pessoas que nos assistem pela TV Rica. Carol está em casa, Valdir, cuidando da neném. Um período a gente fica aí, muito fã da TV Rica. Cumprimentar a Denise, o Emerson, os seus 3 filhos, que vão estar conosco esse ano em algum evento dos adolescentes. Meninos, estamos esperando vocês. Cumprimentar a Cris, o Alexandre, lá em Aracaju e tantas pessoas. Enfim. Vamos começar? Vocês me ajudam? Amém? Estava falando com a P, que eu nunca me senti tão pequena diante de um tema que me deram. Primícia de adoração. Eu estou chorando assim desde que ele falou que eu era para não pregar. Hoje ela tem uma proposta do Cristiano e a profeta Camila, não é? Fala para mim, é a cara deles. Primícia de adoração. E tenho dificuldade até de segurar o microfone. Eu nunca me senti tão inapta a um tema. Não sei, por tantas coisas, sei lá. Me sinto sem vocabulário, sabe? Me sinto sem teologia. Mas o Espírito Santo tem misericórdia e fala. E falou comigo algumas coisas. Fica bem pertinho de mim, Alana. Não sai daqui. Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses 2, versículo 6. Abriram? E o Espírito Santo teve misericórdia de mim e disse assim: o auge, o ápice, a maior manifestação, não sei qual a palavra certa para descrever, como eu disse, eu acho que eu não tenho vocabulário para descrever, mas a adoração é entregar tudo. A entrega total. O Espírito Santo me disse, falar de adoração. Adoração é sobre entregar tudo. E o Espírito Santo me levou nesse texto tão conhecido e falou: aqui está a adoração, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. A entrega total de Cristo. Aqui está a maior entrega da história da humanidade. Aqui está a maior renúncia. Aqui está o fato, o acontecimento que mudou toda a história da humanidade, que foi a entrega da vida de Cristo, de Jesus. E o Espírito Santo me disse que aqui está a maior manifestação de adoração. Não foi fácil, foi sacrifício. O sacrifício da cruz do Calvário. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas se não for, que seja feita a tua vontade. Fazer a vontade do Pai, mesmo que custe tudo, é a maior manifestação de adoração. E não pense que você não é um adorador. Porque se adoração é render, como o apóstolo Cristiano nos ensinou, é se render. Se adoração é entregar,
Se a adoração é se assenhorar de alguém se assenhorar de ti, entregar sua vida, é ter um Senhor. Nós somos sim adoradores. O ponto está a quem estamos adorando. E aqui eu começo algo que o Espírito Santo quer construir em nós. E a primeira pergunta do Espírito Santo nessa noite é: a quem estamos adorando? E a resposta ela é fácil, porque ela só tem duas respostas. A quem nós estamos, de quem, né? Quem nós estamos permitindo que se assenhore das nossas vidas. E a Bíblia fala só de 2 senhores. Não tem 3, não tem 4. A Bíblia fala de 2. O Senhor Deus é chamado de Senhor na Bíblia, o nosso Senhor, o nosso Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único e verdadeiro Deus, Ele é Senhor. Mas a Bíblia fala de outro Senhor. E qual é o outro Senhor que a Bíblia nos relata? Quem? Pode falar mais alto? O dinheiro, o Deus das riquezas. Vocês vão ter que ter misericórdia de mim hoje, que eu vou falar muito um pouco nele no começo, que é mamão, que eu falo errado, né? Descobri que todo mundo na minha cidade fala errado, mamão, batom. Descobri que é um sotaque de italiano, gente, eu tenho sangue europeu. Então esquece que eu falo errado e vamos lá, segue comigo na palavra. Mateus 16, a partir do 19. Será que eu estou certa? Estou. Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não arrombam e roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também está o teu coração. Versículo 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então a Bíblia aqui nos relata 2 senhores, e nos alerta que nós não podemos servir um, porque ou a gente serve um e ama esse, ou a gente está servindo a outro e amando a outro. E os 2 senhores, ou a Deus, ou ao Deus das riquezas. A palavra mamon no original é dinheiro mesmo. É o Deus do dinheiro. E nós, essa advertência aqui de Jesus, para que nós não venhamos a servir 2 senhores, vem nessa sequência onde ele começa falando do acúmulo das riquezas, né? Não acumuleis tão conhecido. Não acumuleis tesouros na terra, onde a traça corrói, onde pode ser roubado, mas acumulei tesouros no céu, onde a traça não corrói, enfim. E engano achar que esse tesouro do céu são as pedrinhas das nossas coroas que estão sendo acumuladas por nossas boas obras. Engana achar que nós estamos colocando mais ouro nas ruas de ouro que um dia nós vamos pisar. Os tesouros no céu, o céu fala de uma cultura do reino de Deus na terra. Céu fala do lugar da habitação de Deus. Céu fala da onde Deus reside, da onde Ele está. Não acumules tesouro na terra. Não viva no engano dessa vida, das riquezas passageiras. Mas acumule tesouro naquilo que é do céu, naquilo que é eterno, naquilo que é do reino de Deus. Invista naquilo que são valores, princípios eternos. Invista numa cultura eterna, numa cultura do céu na terra.
É isso que essa palavra está nos dizendo. Dentre outras coisas. Isso ninguém pode roubar. O que ninguém pode nos roubar não é só a nossa salvação. Isso também não pode nos ser roubadas. Ninguém pode roubar o que Deus está construindo em nossas vidas. O propósito dele de se cumprir em nós. Ninguém pode roubar a vontade soberana de Deus. Ninguém pode roubar a vida que eu tenho com Ele. Ninguém pode roubar. Podem me roubar muitas coisas, mas a minha intimidade, a minha vida com o meu Senhor não pode ser roubada. A riqueza que eu posso desfrutar todos os dias, a plenitude de uma vida em Cristo, isso a traça não corrói. O que estamos construindo nele, a partir dele e para ele, é inabalável. A traça não pode corroer. Nada pode, ninguém pode roubar. Podem nos tirar tudo externo, mas o que ele construiu no meu interior é inabalável nele. A minha vida com ele é inabalável. A sua vida com Ele, o que Ele construiu, Ele vivificou o seu espírito. Ele e você são um, você e Ele são um. Você vive nele e Ele vive em você. Isso a traça não pode corroer. Isso é tesouro eterno, riquezas do céu. A manifestação de Cristo em todas as áreas, o propósito dele se cumprindo, a expansão do reino, a pregação do evangelho, para que ele nos chamou, o propósito dele sobre nós, isso traça não corrói. Me tirem tudo, mas não vão tirar a mim a oportunidade, o privilégio, a liberdade de ouvir a voz do meu Senhor todos os dias da minha vida. Isso é riqueza eterna. Uma vida num lugar inabalável, naquele que já está em nós. Mas nós perdemos a paz, nós perdemos a esperança, a confiança, nós os desestabilizamos pelas coisas que podem ser tomadas, pelas coisas que podem ser roubadas. E eu acho que nós já ouvimos aqui algumas vezes um certo apóstolo falar que ninguém pode tirar nada de quem já entregou tudo. Ninguém pode me roubar. Não tem mais o que me tirar. Porque se tinha alguma coisa de valor em mim, a minha vida, eu já entreguei a Ele. Meu destino, os meus caminhos, as minhas decisões, os meus dias, a minha casa, meu marido, meus filhos, meus bens. Não tem nada na minha vida que possa ser roubado, porque já é tudo dele. Nada pode ser roubado de alguém que já entregou tudo. Não tenho mais nada meu. Não temos mais nada nosso. Escolhemos entregar tudo. Por isso, não tenho nada para ser roubado. Tudo é do meu Senhor, do único Senhor da minha vida. Isso não pode ser corroído. Isso não pode ser roubado. Não tenho mais nada para traça corroer. E isso é um lugar inabalável. Quem já entregou tudo, não tem medo de perder nada. Não tem como ser leal, a palavra diz, a um Deus, a Deus e a Mamão, o Deus das riquezas. É impossível ser fiel aos dois. E meu irmão, um dos dois você serve. Um dos dois tem te governado. Um dos dois tem assenhorado dos seus dias. Um dos dois tem assenhorado do seu tempo, das tuas motivações, dos teus pensamentos, das tuas decisões, suas escolhas, da sua vida. Um dos dois tem te assenhorado. A um dos dois você tem adorado, nós temos adorado. Não se engane. E aí a Bíblia diz, Jesus diz, não tem como ser leal aos dois. Mas pastora, como eu vou ser leal e servir a um outro Deus, se eu já sou filha de Deus? E nós podemos sim ser filhos de Deus,
mas nos manter, por opção, escravos de Mamon. Filhos de Deus, salvos muitas vezes, né? Salvos, filhos de Deus, mas muitas vezes escravos de Mamon, permitindo ser senhorar por ele, dominado por ele. Mas o Senhor nessa noite vai nos fazer livres. Livres para adorar ao único Deus. Não há espaço para dois senhores neste lugar. E aqui eu confronto um espírito. Somos chamados para sermos um povo livre, verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. E nós temos liberdade de verdadeiramente adorar ao único Senhor das nossas vidas. E o que tem prendido a nossa adoração na nossa vida, não é de levantar a mão e cantar aqui no domingo, não. É a nossa vida de ser uma vida de entrega por completo a Deus. O que milita contra nós é esse outro Senhor chamado Mamon. Fale assim comigo. Fale assim comigo. Na minha vida só existe um Senhor a quem eu pertenço. O mundo espiritual precisa ouvir você declarar isso, meu irmão. Tem algo hoje cadeias sendo desconstruídas e caindo da sua vida, que tem amarrado a sua adoração, que não tem nada a ver com cantar canções. Pois podemos estar aqui todo domingo, até chorando na hora do louvor, e estarmos dia após dia servindo a outro Senhor, aprisionados por Ele. A verdade é que Ele escraviza. Ele escraviza. Eu canto músicas bonitas, mas toda a minha vida é voltada pelas minhas necessidades. Isso move os meus dias. Isso decide se eu estou em paz ou perturbado. Isso decide se eu estou em alegria ou em tristeza. Se eu estou de bom humor ou mau humor. Se eu estou em fé ou se eu estou em ansiedade. Isso é a locomotiva, é o combustível que me faz decidir, pensar, raciocinar, andar todos os dias. E eu não entrego nada. Eu não entrego o meu tempo. Eu não entrego as minhas riquezas. Porque eu tenho medo do amanhã. Porque eu tenho medo do que pode acontecer. Porque eu tenho medo das circunstâncias. Porque eu confio no quanto eu tenho. E se eu soltar um pouco do que eu tenho, e se eu fizer entregas, e se eu for um adorador que entrega tudo, o que vai ser da minha vida? O que vai ser dos meus dias e do meu amanhã? E eu me movo pelo medo, e eu me movo pelas circunstâncias. Isso é Mamon, me aprisiona na circunstância. Me aprisiona no medo. Porque se meu Deus é o dinheiro, Ele determina as minhas emoções. Ele determina as minhas decisões. E quando nós entregamos tudo, nós somos completamente livres. Quando nós entregamos tudo, nós somos completamente livres. Quando Jesus entregou tudo naquela cruz, Ele foi completamente livre e se tornou libertador. Ali Ele pagou o preço de tudo, porque tudo estava entregue e tudo estava consumado. Não havia mais o que se pagar. A entrega é libertadora. Enquanto nós seguramos e retendo, aquilo nos é a senhora, aquilo nos prende. Seja uma situação, seja recurso, seja pessoas. Mas quando nós entregamos, liberamos, aquilo é libertadora. A entrega é libertadora. A entrega na cruz libertou toda a humanidade do cativeiro. Ele não pode mais nada sobre nós. Ele não pode nos aprisionar. Ele não pode nos escravizar. Nós somos livres. A entrega é libertadora. Repita assim comigo: a entrega
é libertadora. Sabe, o Espírito Santo, quando eu escrevia, fez eu pensar na nossa vida, né? Na minha casa. Já entreguei algumas coisas na área material, né? Só que você entrega um bem material, você está trabalhando, você sabe que um dia você vai comprar outro, Deus te abençoe, enfim. E eu falei com Deus, quando a gente tomou uma decisão, que o meu entregar tudo, até hoje, minha maior entrega, foi ter entregue o meu sacerdote, para servir na casa do Senhor. Porque o meu sacerdote é o meu provedor. Para quem não sabe, meu marido trabalha na casa. Tinha uma carreira profissional e hoje trabalha, tem uma carreira profissional, mas na casa. E ali foi entrega do tudo, porque apesar dele ser um funcionário, eu lembro perfeitamente da conversa que nós tivemos quando o apóstolo veio conversar com ele sobre isso. E eu já sabia há muitos meses que ia chegar nisso. Deus já havia me falado que ia recolher o Eduardo. Não sei se para sempre, não sei se temporariamente, não sei o que Deus vai fazer. Mas queria recolher o Eduardo para a casa dele por um tempo. E não foi nenhuma novidade, mas eu não tinha falado nada para o Du. E eu lembro até hoje, quando o apóstolo falou com ele falou comigo. Eu lembro até hoje da nossa conversa em casa. E nós alinhamos o nosso coração. Eu falei assim, amor, para trabalhar, você é um funcionário. Para ser cobrado, para ser corrigido, para ter meta, você é, para cumprir as suas tarefas, você é um funcionário. Mas para receber, você é um servo. Se o nosso coração estiver assim, nós podemos caminhar nesse sentido. E assim nós entregamos nosso coração diante do Senhor. E que tremendo tem sido esse tempo de cuidado de Deus. Que tremendo poder ofertar o provedor ao Senhor. E o Senhor nos chamou. E isso é libertador. Já pensou se eu tivesse retido? Fala assim, não, apóstolo L. O Eduardo vai procurar um emprego numa fábrica, vai ter a carteira assinada, os seus direitos, tudo. E quero cesta básica, plano de saúde, quero salário X, ele vai para o mercado. Só se eu não conhecesse o meu Senhor. Só se eu não conhecesse o meu Deus. Como reter algo diante daquele que é o detentor de tudo, diante daquele que criou todas as coisas, o Senhor do universo, o dono de toda a riqueza, o que me deu a vida. Num sopro ele dá e num sopro ele tira. Como não entregar tudo àquele que é o Senhor de tudo? Como reter algo diante daquele que pode prover e gerar todas as coisas do nada? Do nada ele fez tudo. Pela sua palavra ele que criou céus e terras. Ele dividiu as águas, fez o mar, colocou os peixes, os animais, as riquezas, o ouro, a prata, o bronze. Tudo nele foi formado a partir dele. Pelo seu sopro a vida foi gerada. Pela sua palavra o mundo foi criado. Como reter alguma coisa diante desse Deus poderoso? Como ter o privilégio de servir ao único Deus verdadeiro e reter algo a este Deus? A adoração é entregar tudo àquele que é o dono de tudo, o Senhor de todas as coisas. Nós temos o privilégio de adorar. Eu escrevi em algum lugar da palavra aqui que nós temos o privilégio. Muitos adoram mentiras, muitos adoram enganos. Eu já adorei enganos. Muitos adoram deuses mudos, que tem boca mas não fala, olhos mas não veem, ouvidos mas não ouvem. Muitos adoram a deuses mortos, mas nós adoramos ao único Deus verdadeiro, vivo, que ressuscitou e se dá a conhecer aos seus filhos. Nós adoramos a esse Deus. Nós não adoramos Baal, nós
não adoramos Maomé e tantos outros, muito menos Mamão. Nós adoramos ao único Deus verdadeiro. Se dá a conhecer a seus filhos. É real, é vivo. E se permite conhecer. Não podemos perder a dimensão de quem servimos. Sabe o que nós falamos? Que às vezes a intimidade rouba a honra. Tem pessoas que você dá muita intimidade, ela não entende mais, ela perde um pouco, né? Não sei como falar para não ficar. Mas às vezes no trabalho, você dá um pouquinho de liberdade a uma pessoa com você, ela já se acha no direito de algumas coisas, não é? Às vezes você convive tanto com a pessoa todo o seu cotidiano que você corre o risco de esquecer que aquela pessoa é em Deus. Aqui nessa casa somos tão próximos dos apóstolos, nós temos tanto contato, tanta proximidade com o apóstolo Eli, nós não podemos esquecer quem ele é em Deus, né? O homem de Deus que nós temos a oportunidade de conviver. Diferente de muitos e muitos outros lugares, que os homens de Deus são tão distantes do seu povo, mas aqui não é povo, aqui é filho. Por isso tem proximidade. Mas a intimidade muitas vezes rouba, e o nosso Deus se dá a conhecer. E às vezes é tanta intimidade. Deus falou comigo hoje, no café da manhã, no almoço, no jantar, fui dormir, sonhei, Ele me mostrou um sonho. Ele é tão íntimo de nós. Não podemos esquecer quem Ele é. Não podemos esquecer quem Ele é. Adoração é o processo pelo qual o filho vai se assemelhando ao pai, porque o pai e o filho entregaram tudo. A adoração é o processo pelo qual o filho vai se assemelhando ao pai, porque pai e filho entregaram tudo. O pai entregou o seu único filho, e o filho entregou a sua vida pelo propósito do pai. A adoração é onde pai e filho vão ficando mais parecidos. Aonde o filho, na verdade, vai ficando mais parecido com o pai. Aqui o apóstolo Cristiano já pregou a palavra, apóstolo Eli, tantas vezes que a unção que você admira vem sobre você. Mas a adoração é o processo de se assemelhar a quem você adora. A adoração é o processo de nós nos assemelharmos a quem adoramos. E o Espírito Santo me falava muito, por isso eu pedi esse louvor. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Deixa eu entrar no seu espírito e eu vou explicar. Ele é o princípio e o fim, Ele sabe o fim antes do começo. Ele é o detentor de todo conhecimento e sabedoria. Ele já sabe o fim da situação que você está vivendo antes que você entrasse nela. Ele não está sendo pego de surpresa em nada na sua vida nem na minha. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é a eternidade. Tudo já está nele. Por que ele me falava tanto disso? Porque a adoração, esse processo de entrega total, parte do princípio da confiança no Deus a quem servimos. Nós entregamos tudo a Ele, porque nós o conhecemos e confiamos nele. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Está tudo pronto nele. Já existe tudo nele. Já é real tudo nele. Aquilo que é tão inacessível, inatingível, surreal, distante, difícil, impossível a nós, já existe nele. Ele é o princípio e o fim. E às vezes nós ficamos tão preocupados em reter coisas diante desse Deus, sendo que a gente só tem uma coisa que tem valor. Não sei se você tem mais coisas que você dá valor na sua vida, mas eu tenho uma coisa de valor. Se chama vida. E até a vida não tem sentido nenhum sem Ele. Nosso bem mais precioso se chama vida, se é que eu posso chamar de bem.
E até ela não tem sentido fora de Cristo. Isso que nós temos de mais valioso é a vida. E ela só faz sentido em Cristo. Porque nós ficamos tanto temerosos em entregar outras coisas a Ele? Por que eu entrego a minha vida? Mas o resto eu retenho. Se é que tem como entregar a vida e reter o resto. Porque quando eu entrego a minha vida, eu entrego o meu tudo. Medo, ansiedade, estresse, preocupação exagerada com a vida financeira, insegurança em relação ao amanhã, falta de paz devido ao dinheiro, são características de quem serve ao Deus do dinheiro. Quando nós somos roubados de viver em plenitude e alegria, por causa das circunstâncias do nosso dia a dia, é um alerta de quem nós estamos verdadeiramente servindo. Nós podemos ensinar e fundamentar sobre finanças no reino, dízimos, ofertas, primícias, mas se o coração não for adorador, de nada adianta. Nós podemos fundamentar tudo aqui com muitos estudos, e nós fazemos isso, tem discipulado, tem integração, tem os cultos, tantas coisas, tem efatá. Devemos e podemos fundamentar tudo, e podemos entender, possamos ser uma igreja que entende tudo de finanças no reino, mas se o coração não for adorador, de nada adianta. Somos fiéis um culto, um mês, um período, e na primeira dificuldade recuamos na nossa fidelidade, porque o nosso coração não é adorador, porque não temos disposição de entregar tudo, e aquela fidelidade baseada em princípios e conhecimentos teológicos cai por terra na primeira dificuldade. Por isso o Senhor está gerando em nós um coração adorador, uma vida de adoração, porque quem entrega tudo não vai reter mais nada. Seria até, não tem nem, até no português fica errado, né? Completamente contraditório. Quem entregou tudo não tem como reter mais nada. Quem entregou tudo não tem como reter mais nada. Fidelidade faz parte do caráter do adorador, porque o adorador conhece a quem adora. Conheço o princípio de fidelidade. Estou esperando muito tempo no Senhor, meu marido. Meu coração se abalou, estou entristecido. Negocio a minha fidelidade. Quem entregou tudo não negocia a fidelidade. Não é só finanças. A fidelidade não assusta o filho que conhece o pai que tem. A fidelidade não assusta o filho que conhece o pai que tem. Quem conhece a Deus não tem medo de ser fiel e entregar tudo a Ele. Eu não estou falando aqui de 10% de oferta, de primícia, eu estou falando de tudo. Tudo. Quem verdadeiramente teve uma experiência com Ele, quem se tornou um com Ele, quem tem Ele como algo real, uma pessoa que habita, que conhece, que desfruta da sua presença, da unicidade com Ele, não se assusta com o assunto fidelidade. Não tem medo de entregar. Nós precisamos conhecer e se assemelhar a quem nós adoramos. Quantos aqui são adoradores? Vocês ouviram minha pergunta? Quantos aqui são adoradores? Um adorador entrega tudo. Ele não tem mais nada. E nós temos o privilégio de conhecer a quem nós adoramos. E o Espírito Santo me dizia sobre trazer à existência
a verdade de Deus, que é Cristo. A verdade de Deus, quem é a verdade? Cristo. E Deus vai trazer à existência muitas coisas na nossa vida esse ano. Os seus sonhos, os seus projetos, coisas que Ele te prometeu, fica tranquilo, Ele vai trazer à existência, Ele falou. Mas no meu coração, e o Espírito Santo me dizia, para que eu trouxesse à existência a verdade de Deus que é Cristo. Em tudo que colocar as mãos para fazer. Toda vez que eu me mover, toda vez que eu falar, toda vez que eu estiver conduzindo algo, fazendo algo, a verdade de Deus tem que vir à existência naquilo que é a manifestação de Cristo no que eu faço. A verdade de Deus ficou encoberta por muito tempo. Cristo no meio da igreja evangélica. Tantas coisas roubaram a verdade de Deus. A verdade de Deus é uma só, é Cristo. Incontestável, indiscutível, não tem variável. Não é relativa, ela é absoluta, ela é uma pessoa, Cristo. E a verdade de Deus ficou por muito tempo encoberta. E o Senhor nos chamou a trazer à existência a verdade de Deus, que é Cristo. E Ele foi fiel até a morte, morte de cruz. E nós estamos nos assemelhando a Ele todos os dias. Até que todos cheguem à estatura do varão perfeito. Estamos num processo de se assemelhar todos os dias com o nosso Senhor. E Ele foi fiel à morte, até morte de cruz. O processo de se assemelhar com Ele passa pelo processo de morte, que é um processo de entregar tudo, de se render e falar: Deus, eu me rendo a mim, eu rendo ao meu conhecimento, eu entrego o meu intelecto, a minha reputação, a minha história, o meu conhecimento, os meus diplomas, os meus sonhos, os meus projetos, os meus bens, as minhas riquezas. Eu abro mão de tudo, eu me anulo para que o Senhor cresça através da minha vida. Eu me rendo para que o Senhor seja manifesto através de mim. Eu decido morrer para que o Senhor seja gerado na minha vida. Eu decido trazer à existência a tua verdade, que é Cristo, através da minha vida. Não quero trazer à existência os meus conceitos, os meus pensamentos, a minha cultura, a minha forma de ver a vida, os meus projetos pessoais. Quero trazer à existência os sonhos de Deus. E se entregar, isso passa por se entregar por completo e render a Ele tudo. Marcos 14:36 diz assim: e disse: Abba, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Não foi fácil. Resistir à cruz não foi fácil. Se puderes, afasta de mim esse cálice. Mas, porém, não seja como eu quero, mas como tu queres. Seja feita a tua vontade. Ele chegou ao ponto de pedir ao Senhor que, se pudesse, se quisesse, afastasse dele o cálice que era a morte na cruz, todo aquele sacrifício que ele estava enfrentando. Mas se não, seja feita a tua vontade. Aqui está o maior ato de adoração. A vida como um sacrifício agradável a Deus. Está me custando tudo, mas seja feita a tua vontade. Está doendo, mas seja feita a tua vontade. Não tenho mais nada, estou sendo humilhado, escarnecido, envergonhado, desacreditado. Não era esse o rei de Israel. Mas seja feita a tua vontade. Não tinha um projeto de governo. Judas não achava que tinha um projeto de governo, de riqueza. Mas seja feita a tua vontade. E o Espírito Santo me falou sobre resistência. E confesso que eu estava resistente em falar em resistência. Mas o apóstolo ele falou na abertura do culto.
que resistência tem a ver com adoração? E eu vou começar contando uma experiência que eu tive nesses dias de descanso. Vou contar rapidamente. Estava na praia, né? E o Pedro gosta muito de correr, muito. Quem conhece sabe que ele ama correr. E todos os dias eu tirava um minutinho para correr com ele na praia. Não era um minutinho, não. Era bastante tempo. Só que uma coisa, o Pedro tem 3 anos, vai fazer 4 em março, né? Até uns 2 anos, mais ou menos, eu corria. Primeiro eu corria mais do que ele, depois passou a correr igual a mim. Hoje eu não alcanço mais o Pedro. Até mesmo porque eu não treino corrida, e ele corre muito rápido. E eu não corro mais igual a ele. E todos os dias ele corria na frente e eu um pouquinho atrás. Até que um dia ele quis correr muito, gente, mas muito que eu falo. Ele correu uns 40 minutos na areia com sol quente. O menino tem nem 4 anos. E eu lá atrás. E ele me deu uma distância grande. E eu, Pedro, aquela mãe desesperada na praia. E ele parou um dia e falou assim para mim. Nesse dia que eu estava muito distante, ele parou, me esperou e falou assim: mamãe, eu gosto de correr do seu lado, não longe. E eu falei assim: filha, acontece que a mamãe não consegue correr do seu lado, porque você corre muito mais rápido do que eu já. E ele falou assim: mamãe, então eu vou correr devagar, para correr do seu lado. E ele começou a correr assim, ó. Muito engraçado. E ele não acelerou mais. E ele foi até o ponto que ele quis ir, correndo devagar, para correr do meu lado. E ali o Espírito Santo me falou muito. Primeiro que o coração da mãe, né? Ver o filho lá te esperando para ficar do seu lado. Ainda mais ele que é extremamente competitivo. Ele só brinca de quem chega primeiro comigo. Com o pai ele não brinca, porque ele só vence de mim, do pai não. Gosta de ganhar. Eu sei que ele gosta de ganhar. Ele gosta de correr comigo, que de mim ele ganha. E a preferência dele normalmente seria correr mais rápido. Ele curte correr rápido. Ele curte ir no ritmo dele. E ele gosta muito de vencer, ele gosta muito de ganhar. Mas naquele dia ele preferiu ir mais devagar, ir no meu ritmo, para ter a minha presença. E aí o Espírito Santo começou a me falar que nós muitas vezes estamos correndo no nosso ritmo, do nosso jeito, preferindo fazer as coisas nos nossos passos, na nossa velocidade, em detrimento da presença do Pai. Eu vou fazer as coisas do meu jeito. Eu estou aqui, ó, no maratona, esperando meu matrimônio no Senhor. Mas o Pai não está no meu ritmo, já era para ter chegado, Ele não mandou ainda. E eu estou esperando 1 mês, 1 ano, 2 anos. Pai, corre mais rápido, está demorando, Ele não está no meu ritmo. Até que eu acelero os meus passos, falo: Pai, fica aí, está demorando muito. Eu vou casar do meu namorado do meu jeito e casar do meu jeito. Eu sou fiel há tantos anos, há tantos meses, há tanto tempo. Estou aqui, ó, desfrutando da fidelidade do meu Deus, esperando uma porta, esperando uma solução de um problema que já está se alastrando há algum tempo, esperando algo, uma promessa, uma expectativa do meu coração. Mas eu estou aqui, ó, esperando na minha caminhada, no meu dia a dia. Mas o meu Deus não está, parece que não está no meu tempo. O tempo dele está diferente e não está chegando no meu tempo. Então eu falo assim: fica aí, meu Senhor, fica aí, meu Pai. Mesmo que a presença de Deus não saia de a gente, mas a intimidade é uma escolha. Eu jamais ia sair de perto do Pedro, mas a intimidade foi uma escolha dele comigo. Poder ficar do lado para conversar. Então Deus, Pai, eu tenho outro ritmo. Então eu vou começar a romper com a fidelidade. Eu vou começar a me tornar infiel. Eu não vou entregar mais nada, porque agora eu corro no meu ritmo, do meu jeito. Eu vou fazer as coisas da minha maneira. Aconselhamento, orientação, esperar. Tempo de Deus, não, o tempo dele não é o mesmo que o meu. E mesmo que me custe a intimidade com meu Pai, eu faço as coisas no meu tempo. E nós dizemos ainda que às vezes somos adoradores. Quantas vezes estamos escolhendo correr do nosso jeito e nosso tempo, mesmo que isso custe a presença do Pai? E o Espírito Santo me dizia: tanta correria
e tantas necessidades fora de propósito que tem nos roubado de viver a plenitude de Cristo. Quem é mestre nisso? Mamão. Mamão nos faz assim. Tanta correria e tantas necessidades fora de propósito que tem nos roubado, que nos roubam de viver a plenitude de Cristo em nós. Não vai roubar a sua salvação, mas está te roubando de viver a plenitude de Cristo em nós. Mamão, se a Senhora de nós nos governa e nós passamos a correr dia após dia e nos fadigarmos para ter. E não tem problema em ter. O ponto está no propósito de todas as coisas, na motivação de todas as coisas. E aí sabe como terminou essa história de mim com Pedro? Entre eu e o Pedro? Terminou que a gente correu tanto, os 40 minutos que eu falei, que quando nós voltamos, ele cansou e pediu colo. E eu carreguei o Pedro por quase 1 hora andando na praia, depois de ter corrido os 40 minutos. O Du até foi atrás, quando ele me avistou lá longe, ele foi encontrar comigo para pegar ele de mim, ele não aguentou mais. E aí o Espírito Santo me disse: a juventude tem velocidade, mas a experiência nos dá resistência. Eu não tenho a velocidade do Pedro, mas eu tenho a resistência que ele não tem. A juventude tem velocidade, mas a experiência nos dá resistência. E aqui eu quero falar sobre resistência. Não adianta só correr, é preciso resistir. Não adianta largar bem. Não adianta só começar bem. Estou correndo tanto, disparei, estou na frente de todo mundo. Estou adorando, estou louvando, estou servindo, estou ouvindo, estou fazendo, estou acontecendo, estou sendo fiel. Mergulhei. Não adianta correr, precisa resistir. O ponto é que muitos largam bem, mas muitos não resistem. E a circunstância vem, e você começa a ver, cadê aquela pessoa aqui? Cadê aquela pessoa ali? Ah, é aquela situação. Ah, não aguentou a pressão nisso. Ah, não aguentou esperar o tempo disso. Não adianta correr, precisa também resistir. Não adianta só correr. E nesse momento eu lembrei muito do apóstolo L. O Espírito Santo me dizia assim: tem muito filho correndo sozinho, se achando muito capaz, confiando na força do braço, e na hora do cansaço, não sabe pedir o colo do pai. Não acessa uma palavra de ânimo do pai, não encontra a força do pai em si. Vai correndo sozinho, você não precisa de Deus não. Você não precisa entregar nada para Ele não. Vai correndo sozinho. Vai fazendo do seu jeitinho. Vai, não precisa ser fiel não. Bobaquice. Tanta gente é tão rico aí, ó, tudo infiel, né? Eu pedir orientação, conselho, ouvir a Deus. Eu entregar algo, depender de Deus. Sempre fiz tudo na força do meu braço. Sempre resolvi todas as minhas coisas. Inteligência, capacidade, tudo meu. Vamos seguindo essa vida de correr sozinho. De correr na frente. De correr do nosso jeito. Até o dia que cansa. E o dia que cansar, o pai ficou tão distante que não sabe falar assim: pai, mãe, como foi o Pedro comigo, cansei, me dá colo. Não sabe encontrar a força do pai em si. Não sabe buscar uma palavra de fé, de ânimo, de vida e de esperança da boca do pai, de tão distante que o pai ficou. E aí vem medo, ansiedade, depressão, solidão, angústia. E às vezes no meio de uma vida muito pomposa, até bem abastada, mas num vazio interior de quem está distante do pai, porque correu do seu jeito, porque caminhou do seu jeito. E eu lembrei muito do apóstolo L nesse momento, quando eu vinha com Pedro no colo, me arrastando. Sério, gente, eu quase chorei de cansaço. Mas eu lembrei muito do apóstolo L, porque se tem alguém experiente em resistência, é o apóstolo L. E eu pensava assim, como, até anotei, a sua força, a sua, apóstolo L, tem nos carregado em tempos difíceis.
como a sua experiência em resistir tem nos inspirado a resistir. Como eu já vi o apóstolo Hélio resistir tudo quanto é tipo de circunstâncias, nem todo quanto é tipo de área. E como eu sempre vi ele nunca parar e desanimar e desacreditar em nenhuma. Se tem alguém duro na queda, porque eu nunca vi cair, é ele. E eu carregando o Pedro ali, eu falei assim, eu preciso resistir. Porque se eu não resistir, quem vai carregar o Pedro? Eu ouvi tanto o Senhor. E como a sua resistência, a resistência do apóstolo Hélio, nos inspira a resistir. E eu até escrevi aqui, como caminhar do lado do apóstolo e parar diante das dificuldades. Dá até vergonha, não dá? Como caminhar do lado do apóstolo Hélio e parar no meio das dificuldades. Com que argumento? Você aposta, tá difícil. O que, minha filha, né? Tipo, não sabe brincar, né? Tudo é muito divertido da boca dele. Não tem situação que abala, de tanto que já viu, já resistiu e já viu Deus fazer. Tanto que conhece o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tanto que já viu circunstâncias difíceis, já viveu circunstâncias difíceis. E sabe que aquele que é o detentor dos tempos, no seu tempo, sempre se levanta. Tanto que conhece a fidelidade e a bondade de Deus. Como Deus se move. A gente não tem coragem de desistir. Pode até ter vontade em algum momento, se sentir cansado, mas desistir não dá, parar não dá. E o Espírito Santo me dizia, apóstolo, eu escrevi assim, não temos argumentos para parar caminhando ao lado do apóstolo Hélio. E o Espírito Santo me dizia, como o Senhor nos inspira a resistir, Deus está te dando os filhos que estão de igual maneira se tornando inspiradores à resistência. E vou citar como primícia um primeiro apóstolo Cristiano, que se tornou um inspirador de resistência para a nação. Como os filhos vão mais longe que o pai, por onde o apóstolo Cristiano passa, nós sabemos que é um inspirador da morte, de se render, de resistir nos dias difíceis, de se anular por completo. E Deus está te dando filhos assim, apóstolo Hélio, inspiradores da resistência. Eu vou chegar em algum lugar com essa resistência na adoração. Poderia citar tantos outros inspiradores. Oh, como desistir olhando para a vida da pastora Marluce, nem sei se ela está aqui. Dri, você me inspira. Você é resistente, muito resistente. Paulo Ricardo, cadê Paulo Ricardo? Você é tão resistente. Nádia, como você é resistente. Simone Pinelli está aqui, extremamente resistente. Quantas pessoas têm o privilégio de conviver que são resistentes? Onde muitos morrem se tornaram mais fortes em Cristo. Queimadores de pontes. Pessoas que não se importam mais com nada, com o que tem, com o que é, com o que fizeram, com o que sofreu, com o que estão achando de si, com as calúnias, com a difamação, com as doenças, com as dificuldades, com o julgamento. Pessoas que se tornaram extremamente resistentes em Cristo e têm vencido dia após dia. E o Espírito Santo me fazia pensar nessas pessoas e nessa inspiração à resistência. E ele me dizia assim: uma resistência baseada na entrega total. Porque não se trata mais de nós. Não é uma resistência de uma força nossa. Olha como aquela pessoa é forte. Não, é uma resistência porque pessoas entregaram tudo. E quem entregou tudo não tem mais nada a perder. Então resiste dia após dia, porque não se trata de mim, não se trata de nós. Então não importa o quanto eu estou perdendo para que Cristo seja formado em mim e se cumpra o propósito da minha geração através da minha vida. Não se importa do quanto estamos abrindo mão, do quanto estão falando mal de mim, e quanto estão me julgando e me caluniando, desde que isso seja para que uma geração seja formada através da minha vida. Não importa quanto eu ouvi nos 10 anos que eu esperei solteira no Senhor no meu matrimônio, quantas coisas eu ouvi dentro e fora da igreja.
das coisas. Não importa se for para inspirar uma geração a esperar. Não importa se não se tratar de nós mesmos. Quando não se trata mais de nós, nada importa. Então é uma resistência não de homens e mulheres fortes em si. É uma resistência de quem já entregou tudo. Por isso pode resistir a tudo, porque não temos mais nada a perder. Entregamos tudo a Ele. E Ele me dizia assim: uma igreja de resistentes é uma igreja adoradora. A resistência, porque a resistência parte do princípio da confiança na fidelidade de Deus. Uma igreja de resistentes é uma igreja adoradora, porque Ele foi como um cordeiro mudo ao matadouro. E mesmo sendo Deus, não usurpou ser como Deus, mas se humilhou, veio em forma de homem e se entregou até a morte, e foi obediente até o fim. Morte de cruz, adoração. Resistiu até o fim. Se for possível, me passa esse cálice, mas se não for, seja feita a sua vontade. Resistência até o fim, para que a vontade de Deus se cumpra. Isso é adoração. E essa adoração chegou ao coração de Deus com um perfume agradável ao Senhor nessa casa. A adoração fruto da resistência. Chegou o Senhor como incenso agradável. E Ele me dizia que dessa casa sai mesmo um modelo de adoração para as nações. Porque é uma igreja que adora em resistência a qualquer circunstância, em qualquer tempo, e que não negocia valores, que não se importa mais com a sua própria vida, que já entregou tudo, que não se trata mais de nós, queimadores de pontes, que não tem mais nada. Essa adoração que tem agradado ao Senhor neste lugar, que nasceu primeiro da vida do apóstolo Hélio e foi impartida por todos os seus filhos. Uma igreja de resistentes é uma igreja adoradora. O Senhor resistiu até o fim. Não resistimos porque somos fortes em nós mesmos, mas porque sabemos em quem nós temos crido. 1 Pedro 5. E eu encerro aqui. 5 ao 2, eu vou ler aqui rapidinho. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Repita assim comigo: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim. Repita assim: Ele tem cuidado de mim. Eu não estou te ouvindo, mamão precisa ouvir isso. Diga assim: Ele tem cuidado de mim. Só Ele cuida de mim. Lança sobre Ele toda a vossa ansiedade. Não é o Deus deste mundo, das riquezas, do dinheiro. Ele tem cuidado de vós. Diga amém. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé. Repita assim comigo: resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo.
E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havendo padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Ele mesmo. Resistir firme na fé, porque Ele vai te aperfeiçoar, confirmar, fortificar e estabelecer. Recebe isso na sua vida agora. Eu estou profetizando sobre você. Resistir firme na fé, porque Ele vai te aperfeiçoar, confirmar, fortalecer. Ele mesmo, o próprio Deus, o Deus de justiça, o Deus de paz, o mesmo que ressuscitou a Cristo, o mesmo que fez de Cristo o nome sobre todo nome, e exaltou de maneira que todo joelho tem que se dobrar e toda língua tem que confessar que Ele é o seu Senhor. Resistir firme na fé. Esse mesmo Deus vai te aperfeiçoar, confirmar, fortificar e te estabelecer. Ele vai fazer isso com você, mas precisa ficar firme na fé, ou resistir firme na fé. Repita assim: resistir firme na fé. Isso daqui, se for discorrer, é tremendo, porque Ele nos aperfeiçoa nos processos. Ele confirma quem nós somos diante dos homens. Ele nos fortalece, nos fortifica e Ele nos estabelece. O Senhor está nos estabelecendo. Ele vai te estabelecer aonde Ele determinar. Mas você precisa resistir firme na fé. Somos uma casa de resistência. Não é hora de você vacilar. Não é hora de você negociar. Não é hora de você dar um passo atrás. Não é hora de você duvidar. Resistir firme na fé. Semana que vem, nós vamos entregar nossas primícias financeiras. E aí, nós vamos estabelecer quem é o nosso Senhor. E o Espírito Santo me dizia: vem setas na alma essa semana. Vem setas na nossa mente. Vem seta para duvidarmos. Mas eu entreguei primícia ano passado, e olha que esse ano. E a palavra do Espírito Santo, a palavra de Deus para nós é: resistir firme na fé. Determine quem é o teu Deus. Determine quem se assenhora de você. Ele é o alfa e o ômega. Repita assim comigo: Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele conhece o fim antes do começo. Ele já estabeleceu o fim antes do começo. Não temos medo da fidelidade. Não temos medo de entregar tudo. Servimos ao Deus que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele já estabeleceu todas as coisas nele, antes da criação da fundação do mundo. Os nossos destinos foram traçados dele, antes da criação da humanidade. Não há medo, não há dúvida, não há temor, porque nós sabemos quem cuida de nós. Não servimos a deuses falsos, mas a um Deus real. Um Deus que ouve, um Deus que fala, um Deus que se manifesta e que se dá a conhecer aos teus filhos. Que resistiu e obedeceu até a morte, morte de cruz, e completou o sacrifício vivo ao altar e entregou tudo. E nos libertou. E nos libertou. E nos fez livres. E se eu fosse a profeta Camila agora eu cantava. Eu queria ter como cantar. E nos libertou. Tem um cântico dentro de mim, mas eu não tenho. Eu não tenho esse chamado de colocar de fora. Mas Ele nos libertou. Fala comigo: Ele me libertou. Fala comigo: o sacrifício é libertador. Não te ouvi, meu amado. Fala comigo: a entrega é libertadora. Aquela primícia ali na cruz nos fez livre. Não escolha ser assenhorado por mamão. Não escolha ser assenhorado por Deus as riquezas deste mundo. Juntamos riquezas eternas que a traça não pode correr.
correr, a ferrugem não pode correr, ninguém pode roubar. Somos livres nele. Eu só tenho o Senhor dos senhores. Não há dois senhores neste lugar. Não há dois senhores neste lugar. Eu determino nesta hora que não há dois senhores neste lugar. Só há um Senhor que reina, que vive e governa as mentes neste lugar. E é o Senhor dos senhores, o Rei dos exércitos. Mamão e todos os seus principados, potestades, toda a sua influência cai por terra neste lugar. Só há um Senhor. Só há um Senhor. Ele reina. O Senhor dos senhores. O Senhor dos senhores. O Senhor dos senhores. E por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito agora mais na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua vontade. E eu termino soltando essa palavra: o mesmo Deus, o nome sobre todo nome, que todo joelho tem que se dobrar, que toda língua tem que confessar. Ele é o mesmo Deus, porque vós obedecestes. Ele opera o querer e o efetuar. Ano de trazer existência. Aquele que quer, aquele que fala, aquele que promete, é aquele que efetua. O mesmo Deus de paz, o mesmo Deus da glória, o Criador de todas as coisas, o que te deu a vida, o que te salvou, o que te libertou, o que te tirou do cativeiro, aquele que nos tirou do caminho de trevas, aquele que me tirou os meus passos de correr largos ao inferno, aquele que mudou a minha história, aquele que mudou a tua história. Ele é o mesmo que opera o querer e o efetuar. Ele é o Deus que promete e cumpre, e Ele é o Deus que faz, e Ele vai trazer a existência. Precisamos escolher nessa noite quem é o nosso Senhor. Coloque-se de pé.